irmãos aqui que estão desejando boa noite para nós, graça e paz, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que os irmãos estejam também abrindo as suas Bíblias para Judas, no capítulo 1, porque só tem um capítulo, né? Judas. Nós iremos ler alguns versículos aqui de Judas, e eu quero ler do versículo 10 até o final, onde nós lemos até o versículo 13, e eu quero ler do 10 até o fim, para nós concluirmos a meditação que começamos sobre o verdadeiro Evangelho. Haverá um grande impacto nas nossas vidas pela mensagem desta noite, porque muitas vezes nós temos um Evangelho muito ameno, mas nós temos visto na Palavra de Deus que o Evangelho ele é sempre rigoroso, e é por meio de muito esforço que nós alcançamos a salvação da nossa alma, porque nós sabemos que não é fácil lutar contra a nossa carne. Mas vamos ler Judas capítulo 1, né, que só tem um capítulo, né, versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela leitura da Tua Palavra, que ela venha ao encontro de nossas vidas para cuidar e suprir cada uma de nossas necessidades espirituais. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é especialista em cuidar das almas, porque foi o Senhor que as criou e é o Senhor que as sustenta pela palavra do Teu poder. Te louvamos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem guardado para nós nesta noite, e que os ensinos através da Tua palavra sejam para a edificação e salvação de todos aqueles que nesta noite estão Te ouvindo. Agradecemos ao Senhor também por aqueles que depois terão a oportunidade de ouvir esta mensagem, porque sabemos, ó Deus, que nem todos têm ao mesmo tempo o acesso.
Mas o Senhor, Deus, pode dar a outros essa oportunidade para que também ouçam o verdadeiro evangelho. Porque nós sabemos que muitos evangelhos têm sido pregados, mas nem todos os evangelhos são provenientes da fonte verdadeira, que é a tua palavra, que traz salvação, que traz paz ao homem e que traz a salvação da sua alma por meio de Jesus Cristo, que dá a vida eterna, o perdão dos pecados. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos trazido consolo e conforto nesses dias difíceis, onde o mundo tem vivido um momento muito delicado. E nós sabemos, ó Deus, que só a tua palavra tem sido capaz para trazer aos nossos corações aquilo que satisfaz verdadeiramente. E assim nós te louvamos por cada irmão, cada irmã, por cada família representada nesta noite. Que o Senhor se faça presente em cada um, especialmente, ó Deus, naqueles que já são tua igreja, para que, ó Pai, sejam totalmente supridos em suas necessidades. Te louvamos e agradecemos no nome do Senhor também por todos os louvores que já foram entoados em teu nome para louvor e glória do nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por isso. Que o Senhor seja conosco, que teu Espírito nos ensine nesta noite, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, nesse momento eu queria continuar com os irmãos falando sobre o verdadeiro evangelho. Nós sabemos que muitos evangelhos têm sido pregados, mas nem todos os evangelhos estão condizendo de acordo com a palavra de Deus. Espero que o evangelho que você creia seja o evangelho que já te salvou e que te deu segurança da tua salvação, sem estar pedindo, sem estar requerendo algum acréscimo para você. Porque muitas pessoas têm dito que o que ela prega é o evangelho, mas ela sempre adiciona ou condiciona alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa, além daquele que é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele é único e suficiente. Mas eu quero atentar para você algo muito importante, porque o evangelho que nós pregamos, ele é coisa séria. Ele não é algo de associação, ele não é algo de clube, ele não é algo assim nesse sentido. É falando sobre a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, aquela que ele vai levar e conduzir até a sua glória e estará com ele para todo sempre. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado irmão, minha amada irmã, fique bem atento no que eu vou te dizer. Aquele que está equivocadamente na igreja, aquele que está equivocadamente no evangelho falso, ele tem que se preocupar e se preocupar bastante. Porque existem muitos pregadores por aí afora, pregando o evangelho que não é o evangelho verdadeiro, e estes receberão a sua divina condenação. Porque o Senhor Deus irá condená-los, e a sua punição virá e virá logo em breve. Mas nós sabemos, irmãos, que essas pessoas, elas estão aqui registradas na palavra de Deus, e tem alguns que já servem de exemplo e colocam elas no seu devido quadro para elas saberem aonde é que elas estão encaixadas. Observe na palavra de Deus todas as vezes que falar estes porém. Quando falar estes porém, ela está se tratando daqueles que estão mercadejando a palavra de Deus, que não estão levando com compromisso real da parte de Deus a sua palavra, o santo evangelho da salvação. Observe no versículo 10 o que diz a palavra de Deus em Judas 10. Estes porém, que ele está dizendo, estes são aqueles que não estão levando o evangelho a sério. São aqueles que estão preocupados consigo mesmo, não são preocupados com as almas, não querem o bem-estar das almas, não querem conduzir as almas a Deus. Pelo contrário, usam da fé das pessoas e usam da palavra de Deus para o seu bem pessoal, para o seu favorecimento pessoal, para os seus interesses. E isso você tem que estar muito atento no que eu vou te falar. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até dessas coisas se corrompem. Ou seja, eles não entendem nada. Aquilo que eles falam, nem eles mesmos sabem o que eles estão dizendo, porque não tem a iluminação do Espírito de Deus. Porque se intitulam servo de Deus, mas nunca foram por Deus chamados de servos. Tem muitos que estão se auto-intitulando, e hoje os títulos são diversos. Tem diversos títulos para líderes espirituais,
Mas eu não quero tratar sobre esses títulos. Não interessa para mim esses títulos, como eles são chamados. O que importa é o conteúdo que sai da boca deles. É aquilo que está saindo dos seus lábios. É aquilo que está chegando à sua mente e ao seu coração. É isso que me importa nesta noite. Mas estes que não entendem coisa nenhuma, porque não são guiados pelo Espírito de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, e até naquilo que conhecem deturpam da palavra de Deus, porque estão buscando os seus próprios interesses. E infelizmente, muitos de nós somos alvos destes charlatões. Mas diz a palavra de Deus aqui no versículo 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Ai deles, porque foram movidos de ganância e se precipitaram no erro de Balaão. Ai deles, porque pereceram na revolta de Corá. Nós temos aqui três personagens nós temos. O Caim, o Balaão e nós temos o Corá. Estes três, nós sabemos que eles têm uma grande significância em toda a história. O Caim, ele foi o primeiro nascido nesse mundo. Ao ponto de ser trazendo muita alegria à sua mãe, ao seu pai, o Adão. Era a primeira geração. Adão foi criado, a Eva foi criada, mas o Caim foi o primeiro gerado. E ele deveria ser assim, a coroa da família. Mas infelizmente o Caim, ele não se comportou bem. Ele não desempenhou bem as suas funções aqui nesse mundo. E ele tem um papel negativo. E ele acabou se tornando um líder de grupo. É aquele líder de grupo de pessoa que faz a religião ao seu próprio modo. Lá em Gênesis capítulo 4, tanto o Caim quanto o seu irmão Abel se apresentaram perante Deus para cultuar ao Senhor. E na ocasião do culto, cada um levou uma oferta. E o Caim levou do melhor do campo, enquanto que o Abel levou aquilo que era melhor do rebanho. E nós vemos ali naquele contexto de Gênesis que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas o Senhor não se agradou da oferta de Caim. E por que Deus não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel? Se o Abel, ele trouxe do melhor do rebanho, porque era pastor. E se o Caim trouxe do melhor dos frutos da terra, porque era agricultor. Então, se cada um trouxe o seu melhor daquilo que fazia, da sua atividade, ele, o Abel, como pastor, e o Caim, como agricultor, cada um trouxe do fruto do seu trabalho correspondente, porque Deus se agradou de um e porque Deus não se agradou do outro. Porque, irmão, a adoração, ela não é resultado do fruto do nosso trabalho. Ou seja, nós não temos que apresentar lá aquilo que nós achamos que Deus vai aceitar. Nós temos que apresentar no nosso culto aquilo que Deus vai aceitar, porque Ele já determinou para cada um de nós. E quando Deus determinou, Ele já criou os mecanismos para que nós soubéssemos a forma de adoração ao seu nome, e isso nós já até estudamos sobre o assunto. Porque Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, em espírito, de todo o coração. A pessoa tem que expressar isso do seu interior, mas também em verdade, segundo a palavra de Deus, segundo tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, e não de qualquer jeito. Não é que eu tenho que fazer o que eu acho de melhor. Então, enquanto o Abel, ele representava aquela religião que busca a Deus de acordo com o que Deus traz nos princípios da sua palavra, do outro lado nós temos o Caim, que quer cultuar a Deus do seu jeito. Ou seja, é a religião segundo o que eu acho que é certo, segundo o meu modo de ser. Então o Caim, ele tem esse papel negativo, daqueles que acham que buscam a Deus e que serão encontrados por Deus, mas não do jeito que Deus estipula na sua palavra, mas do jeito que eles acham que Deus deve aceitá-los. E a palavra de Deus aqui diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Eu espero que eu não esteja falando com nenhum irmão, nenhuma irmã, que está tentando ser religioso ao seu modo. Ah, mas eu acho que assim é certo, eu acho que assim é certo, eu acho que assim é certo. Se você não está seguindo a palavra de Deus, cuidado com aquilo que você acha que é certo. Talvez aquilo que você acha que é certo é totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Vou te dar um exemplo.
quando Deus ele fez peles para substituir as vestimentas que Adão tinha feito com Eva, Adão tinha feito quando eles se viram nus após o pecado. Então Adão pegou folhas de figueira e fez cintas para si, e ele se cobriu e cobriu a Eva. Deus não aceitou esse tipo de cobertura. Então Deus sacrifica um animal, e da pele do animal ele reveste o Adão e ele reveste a Eva para cobrir as suas vergonhas. Irmão, o pecado de Adão não poderia ser coberto pela forma como Adão queria cobrir. Mas Deus mostrou para Adão que o meio de se cobrir o pecado tinha que ser através do derramamento de sangue. Nós sabemos que o sangue de animais serviu para cobrir pecados, para que então o sangue de Jesus Cristo viesse para aniquilar o pecado. Enquanto que o sangue de animais era apenas para cobrir o pecado, o sangue de Jesus que viria lá na frente era para aniquilar o pecado. E todos aqueles que se aproximaram de Deus através do sacrifício de animais, eles apontavam para Jesus Cristo. Porque quando derramavam o sangue daquele animal, eles estavam apontando para aquele que iria derramar o seu sangue na cruz. Então tinha que ser da forma como Deus estabeleceu, e não da forma que nós achamos. Caim se apresentou do jeito que Deus havia ensinado a seus pais. E já o Caim, ele fez diferente, né? O Abel, ele fez de acordo como seus pais o ensinaram. E o Caim, ele fez o contrário daquilo que Deus havia ensinado a seus pais, e certamente os seus pais haviam ensinado a ele. Então, irmãos, muito cuidado com isso. Muito cuidado com a religião ao meu próprio modo. Muito cuidado com a religião sem a forma bíblica. Muito cuidado, irmãos, porque a palavra de Deus diz, ai deles. Ai deles. Também fala aqui, ai deles. Não só de Caim, mas está falando de Balaão. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. O Balaão é aquele profeta que foi contratado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Israel, quando eles estavam indo de caminho à terra de Canaã. Na primeira vez que o Balaque levou os seus oficiais para contratá-lo, ele ofereceu uma série de riquezas e fama para ele, o seu nome ia ser destaque, etc e tal. Mas ele consultou a Deus e Deus disse, não vá, não vá. Mas aí o Balaque insistiu e mandou outros oficiais mais honrados e tentando convencê-lo. Disse Deus, não vá, não vá. Mas acontece que ele, mesmo sabendo da vontade de Deus para não ir amaldiçoar o povo de Israel, na outra oportunidade, ele acabou indo. O Senhor disse para ele, se os homens viessem chamá-lo, que ele deveria ir. E ele então se aprontou todo e foi. E o Senhor interrompeu o seu caminho através daquela jumenta, sendo que um animal falou com um ser humano para que ele entendesse os seus erros, para que ele compreendesse que ele estava errado diante de Deus, que ele não estava cumprindo a vontade de Deus, que ele não estava fazendo a vontade de Deus. Será que vai ser preciso, irmão, um animal falar contigo para chamar a tua atenção e para mostrar que você está fazendo a coisa errada? Será que vai ser preciso uma intervenção divina nesse nível para mostrar que uma jumenta falou com um homem? Será que uma jumenta vai ter que falar contigo para mostrar para você que você está no caminho errado, que você está seguindo pelo caminho de Balaão, que você está seguindo pelo caminho da ganância, porque ele só foi com aqueles homens porque ele estava pensando nos presentes, estava pensando na honra do seu nome, ele estava pensando naquilo que ele ia ganhar. Muitas pessoas, irmãos, se envolvem na religião porque elas estão interessadas naquilo que elas podem ganhar. Assim como Balaão. Deus havia dito, não vai, mas aí ele foi. E nós sabemos que muitas pessoas estão interessadas naquilo que Deus pode lhes oferecer, mas não naquilo que elas podem oferecer para Deus. Nós é que temos que oferecer para Deus. Nós é que temos que dedicar as nossas vidas a Deus. Nós é que temos que dedicar tudo que temos e tudo que somos a Deus. E muitas vezes nós só queremos que Ele nos dê. Nós só vamos ao encontro dEle para receber dEle. Mas nós não vamos ao encontro dEle para oferecer. É sempre pedindo, 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 pedindo. E muitas vezes nunca nem agradecendo. Quanto mais oferecendo alguma coisa a Deus. Eu te pergunto, o que foi que você já ofereceu a Deus?
Agora eu te pergunto, o que foi que você já pediu a Deus? Será que a quantidade do que você pede está de acordo com aquilo que você oferece para Deus? O Balaão, a Bíblia diz aqui, e movido de ganância. Por quê? Por que ele foi movido de ganância? Porque ele estava sendo pago, estavam oferecendo para ele riqueza, estavam oferecendo para ele status, estavam oferecendo para ele um nome para que ele pudesse ser famoso. Muitos estão assim, irmão, na religião. Muitas pessoas estão querendo ser famosas, muitas pessoas estão querendo ganhar muito dinheiro. Às vezes as pessoas até brincam dizendo assim, quer ganhar dinheiro? Vai abrir uma igreja. Quer ganhar dinheiro? Vai ser pastor. Quer ganhar dinheiro? Vai ser isso, vai ser aquilo. Sempre levando em consideração a questão do dinheiro atrelado à igreja. Irmãos, cuidado, ai deles. Ai deles. Ai deles, porque eles estão se envolvendo nas coisas de Deus, pensando na ganância, naquilo que eles podem adquirir por meio da palavra de Deus, que eles podem adquirir por meio da obra de Deus. Ai deles. E tem muitos assim, irmãos, que se usam da fé, que se usam da palavra de Deus, que se usam do nome do Senhor Jesus Cristo, que se usam do nome do próprio Deus, e que infelizmente estão preocupados com os seus próprios interesses, com aquilo que eles vão ganhar por meio daquilo. Isso é triste, isso é perigoso, ai deles. Mas a Bíblia também diz assim, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movido de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Irmãos, Corá, ele representa aqui a rebeldia, a divisão. Corá era um homem que se reuniu com outros dois e mais 250 homens da liderança para romper com Moisés e Arão e para afrontar a liderança que Deus estabeleceu para criar a sua própria liderança. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que tem muita gente que se diz crente, líder espiritual, que está dividindo a igreja do Senhor. Tem tantos líderes aí que estão dividindo. Quando eles percebem que eles já têm um grupo que está sendo liderado por eles, eles entendem que aquele grupo pode lhes dar uma certa estabilidade se eles vierem a romper com o grupo maior. Então eles preferem se revoltar. Quantas e quantas e quantas divisões têm acontecido no meio da igreja? Quantas pessoas você conhece que participou de divisão dentro da igreja, que liderou divisão dentro da igreja? Nunca a igreja de Deus se dividiu tanto como tem se dividido, por causa desse espírito de Corá que tem em muitas pessoas que se dizem cristãs dentro da igreja. Ai deles, a palavra de Deus diz, ai deles, desses que têm esse comportamento de divisão, desse comportamento de rebelião, de romper com a liderança que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que Deus estabeleceu Moisés, a Bíblia diz que Deus estabeleceu Arão, mas a Bíblia não diz que Deus estabeleceu Corá. Corá foi morto com todos aqueles homens, foram consumidos pelo fogo. Por quê? Porque Deus revelou ali não só a liderança verdadeira, mas a sua indignação contra aqueles que estavam indo contra os que Deus estabeleceu. Cuidado, cuidado. Caim foi amaldiçoado. O Balaão levou o povo de Deus a sofrer, a ser condenado. O Balaão envolveu o povo de Deus com prostituição. O Balaão envolveu o povo de Deus com a idolatria. E o Balaão, ele foi morto. Porque, infelizmente, é isso que vai acontecer com todos aqueles que brincam com o nome de Deus e usam o nome de Deus para o seu bel prazer e para o seu favorecimento pessoal. Serão condenados, serão condenados. Não importa se eles se acham que são do povo de Deus. Não importa se ele foi o primeiro nascido nesse mundo. Não importa se ele foi algum profeta como foi Balaão. Não importa se ele foi que nem algum sacerdote como foi o Corá. Não importa. Se ele se levantar contra Deus, Deus se levantará contra ele. Isso é certo. Como diz a palavra de Deus aqui. Verso 12. Estes homens, Caim, Balaão, Corá, e todos aqueles que estão perfilados como eles, que estão da mesma forma que eles, que estão seguindo o caminho deles, que estão seguindo a ganância deles, que estão seguindo a revolta deles.
A Bíblia diz aqui: estes homens são como rochas submersas. Em vossas festas de fraternidade banqueteiam-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem águas impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Vejam, irmãos, que Deus vai adjetivá-los com tudo aquilo que é negativo. Com tudo aquilo que é negativo. Mas o que eles aguardam? A negridão das trevas. Não tem aquelas estrelas que caem e que desaparecem na escuridão? A estrela ela é brilhante, ela tem luz. Mas quando a gente vê que quando ela cai, parece que ela se dissolve no meio das trevas. As trevas é o que está reservado para todos aqueles que infelizmente não conhecem o Deus da palavra de Deus e que brincam com a palavra de Deus e que levam um evangelho falso que não salva ninguém, mas tem levado muitos à condenação e ao engano. Meu irmão, se liberte, irmão. Se liberte, venha para a verdade, venha para a palavra de Deus. Você pode ter acesso à palavra de Deus. Hoje você pode comprar a palavra de Deus em qualquer livraria cristã. Hoje você pode baixar um aplicativo da palavra de Deus no seu celular. Você pode ouvir a palavra de Deus se você não pode ler. Você pode ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus com toda liberdade. E você pode entender plenamente quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo, quem é que está te conduzindo para a presença de Deus e quem é que está te enganando. Você pode saber e você deve saber e você tem que ser um bom bereano. Ao ouvir, confira, não aceite tudo que vão te dizer, não aceite tudo que se diz em nome de Deus. Não é porque as pessoas estão dizendo que é em nome de Deus, que de fato é em nome de Deus. Tem muito engano no nome de Deus e estes serão condenados. Esses líderes serão condenados. Esses condutores, esses cegos, condutores de cegos, cairão no mesmo buraco. Nós temos que aprender, irmãos, a conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Ai daquele. Muito cuidado. Muita gente não sabe do que Deus é capaz. Mas a palavra de Deus diz aqui que o próprio Enoque, o sétimo depois de Adão, nós não temos essa escritura como inspirada por Deus. Mas esse texto que Judas usa, certamente dentro do quadro da inspiração bíblica, ele confere. Olha o que diz a palavra de Deus, isso é muito sério. Quanto a estes, olha, lembra que eu falei estes? Verso 10, estes porém, verso 11, ai deles, verso 12, estes homens, verso 14, quanto a estes foi que também profetizou Enoque. O sétimo depois de Adão. Quem foi Enoque? Enoque foi um homem que viveu numa geração que estava decadente, mas foi um homem que andou com Deus, um homem que foi contemplado pela graça de Deus. E dentro daqueles que viveram na sua época, Enoque foi um dos que menos viveu, apenas 300 anos. Mas o fato é que Enoque, ele foi para a presença de Deus, porque o Senhor se agraciou da sua vida diante de todos aqueles da sua geração. Depois dele nós vemos o Noé. Da mesma forma foi contemplado pela graça de Deus. E Noé, aos seus 66 anos, entrou naquela arca e nós sabemos que Deus ele dizimou toda a humanidade. Mas o Enoque, o sétimo depois de Adão, ele também profetizou e diz o versículo 14: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Irmãos, se tem uma coisa que aqui nós não somos, é aduladores de ninguém.
Nossas palavras, elas não são para massagear ego, as nossas palavras não são para agradar as pessoas nos seus pecados, mas se aqueles que se voltarem para Deus, a palavra de Deus certamente será bálsamo para as suas vidas e para as suas famílias e para tudo aquilo que eles têm. Certamente eles vão se alegrar na palavra genuína, verdadeira, na palavra que produz vida. Mas estes aqui, a palavra de Deus, no versículo 15, para exercer juízo. Então Deus até ele usa estes que vivem no engano e que pregam o engano para aqueles que não aceitam a verdade, seguir o engano e Deus manifestar o seu juízo. É que nós não temos muito tempo, mas eu poderia até avaliar lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando a palavra de Deus diz que Deus enviará o erro por conta daqueles que não atentaram à verdade. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, elas não querem receber a verdade, elas estão convictas que elas estão no caminho certo, embora estando no erro. Infelizmente existem muitas pessoas assim. Por mais que você queira abrir os seus olhos para que elas vejam a luz do Evangelho, infelizmente elas querem continuar nas trevas do engano. Infelizmente. E se eu te dizer que é o diabo que está fazendo isso, você não iria estranhar, eu acredito, porque a palavra de Deus tem dito isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Segundo aos Coríntios 4 e 3. Segundo aos Coríntios 4 e 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, o evangelho de Paulo é o nosso evangelho. Você pode conferir nas Escrituras Sagradas, pela doutrina de Paulo. Paulo fala sobre o seu evangelho, Efésios capítulo 3 e aí por diante. Você pode ver em todas as suas cartas, em todas as suas epístolas, em todas as suas doutrinas, que você vai conferir que o evangelho que nós pregamos, ele é compatível com o evangelho do apóstolo Paulo. Mas aqui ele tem dito, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que estão encoberto, porque o Deus deste século tem cegado o entendimento deles. Irmãos, que Deus, ele desvende os nossos olhos e que faça a luz do evangelho entrar e que nós sintamos então a ação da luz de Deus resplandecendo em nossas vidas, para que nós possamos ver, compreender o que é o evangelho da salvação. Para que as nossas vidas não estejam iludidas, enganadas e caminhando para a perdição, para o juízo eterno. Paulo ainda fala em 2 Coríntios capítulo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, irmãos, nós não estamos nos pregando, nós não estamos pregando a placa da nossa igreja, nós estamos pregando a Cristo, crucificado, sepultado e ao terceiro dia ressuscitado. Ele é o único que pode de fato te trazer das trevas para a sua maravilhosa luz e fazer com que você seja propriedade dele, um povo exclusivo dele, para proclamar as virtudes dele, porque no dia que você conhecê-lo, você saberá a diferença entre o verdadeiro evangelho e o evangelho falso. E estes irmãos, estes enganadores, estes que estão espalhados pelo mundo, que estão aí, infelizmente, conduzindo muitos ao erro, estes até têm conduzido muitos ao erro para Deus exercer o seu juízo. Preste atenção, hoje Deus está te levando uma palavra verdadeira de salvação, porque através de Cristo, todos aqueles que por Ele são libertos,
verdadeiramente são libertos e são transformados, são feitos servos da justiça e por fim têm o fruto da vida eterna. Então, irmãos, a Bíblia diz que esses tais, eles são murmuradores, eles são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele fala aos nossos corações para constranger as nossas almas, para mostrar que nós estamos no caminho errado quando seguimos o nosso próprio caminho ou o caminho do mundo, mas para nos conduzir ao caminho certo, que é o caminho da palavra de Deus, da vontade de Deus, para satisfazer ao Senhor nosso Deus. Nós estamos nesse mundo, irmãos, fazendo aquilo que nós queremos fazer, mas quando nós conhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós passamos a fazer o que Deus quer que nós façamos. Isso se chama conversão, isso se chama arrependimento, isso se chama mudança de vida, isso se chama ser nova criatura, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo para viverem em novidade de vida. Assim deve ser a sua vida, assim deve ser a minha vida. Irmãos, estes que estão aí, em nome de Deus, mas que ensinam outro evangelho, que não é o evangelho bíblico, que não é o evangelho do apóstolo Paulo, eles estão conduzindo muitos a engano. Mas estes, que estão dentro do grupo de Caim, que estão dentro do grupo de Balaão, que estão dentro do grupo de Corá, que são pessoas que ensinam uma religião do eu, são pessoas que ensinam uma religião de prosperidade e de ganância, que são pessoas que ensinam religião por meio de rebelião, de revolta, de divisão. Cuidado com estes. Se você está seguindo algum desses tipos de pessoas, cuidado. Cuidado, porque por meio destes vem o juízo divino. Diz aqui no versículo 14, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Já diz a palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Senhor, que faz a vontade de Deus, que está nos céus, esse sim. Por isso que é importante, irmãos, eu conhecer a Bíblia, porque é pela Bíblia que eu vou medir se eu estou fazendo a vontade de Deus ou se eu estou fazendo a minha vontade. É pela Bíblia que eu vou medir, irmãos, se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. A Bíblia é o meu parâmetro entre a verdade e a mentira, entre o que é verdade e o que é engano. É a Bíblia que é o meu parâmetro. Por isso que eu tenho que me dedicar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Não adianta eu achar. Não adianta eu achar. Ah, eu acho que está certo. Ah, eu acho que aquilo está certo. Ah, eu acho que aquilo outro está certo. Você não tem que achar. Você tem que ter certeza. É a sua alma que está em jogo. Não morra no engano. Não morra no erro. Não morra seguindo essas pessoas que são como Caim, Balaão ou Corá. Não faça isso. Siga o Senhor Jesus Cristo, que você estará seguro no caminho verdadeiro, levado por Ele até a glória eterna. Porque nós sabemos que estamos vivendo em dias perigosos. Dias perigosos. Deus mandou apenas um vírusinho, permitiu apenas um vírusinho, uma coisa que a gente nem enxerga, mas que está fazendo um grande estrago no mundo inteiro. Imagina se ele vier, logo em breve, manifestar o seu juízo pela forma do Apocalipse, pelos flagelos do Apocalipse. Que o Senhor nos livre e guarde. E Ele há de livrar a sua igreja da ira. Ele há de livrar a sua igreja do juízo e da condenação. Ele há de livrar a sua igreja. E por isso você tem que estar seguro. Mas veja, porém, em contraste a estes, vós, porém, olha só, em contraste a estes que ele está falando no verso 10, no verso 12, no verso 11 e até o verso 16, contrariando a estes, observe a palavra de Deus em Judas 17, vós, porém, amados. Veja que ele faz uma distinção.
Aqui nós encontramos um divisor entre os do engano e os da verdade, entre os que seguem a si mesmo, o seu próprio ventre, né, o seu orgulho, e aqueles que seguem a Cristo, aqueles que seguem a palavra de Deus de acordo como Deus ensinou. Observe aqui, vós, porém, amados. Então ele vai se dirigir diretamente à igreja. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Irmão, preste atenção, irmão. Tem muita gente pulando na igreja, tem muita gente fazendo os trupiços dentro da igreja, mas a sua vida não condiz com esse espetáculo que dá publicamente. Sua vida não condiz. Irmãos, um dos lugares mais difíceis de você ser um cristão é dentro da sua própria casa. Porque você ali está convivendo com pessoas da sua intimidade. Pessoas ali que certamente são as mais difíceis para você expressar a sua fé. Mas ali Deus quer que você seja um exemplo. Não só lá no templo, mas dentro da sua casa, no seu trabalho, naquilo que você faz no dia a dia, nos seus relacionamentos, como você trata as pessoas, como você lidar com os negócios. Tudo aí está diante de uma vida pautada com o verdadeiro evangelho. Mas o que me chama a atenção, nisso que eu acabei de ler, é que a igreja, antecipadamente, ela já tem essa revelação para ela se precaver desses falsos profetas, desses falsos pastores que se apacentam a si mesmos. Eles não estão preocupados com as ovelhas, eles estão preocupados consigo mesmos. Eu pergunto de você, você conhece o seu pastor? O seu pastor conhece você? Eu conheço pessoas que nunca sequer deram uma palavra com o seu pastor, mas eles têm orgulho do seu pastor, sendo que o seu pastor não as conhece. Eles nunca apertaram a mão do seu pastor, eles nunca tiveram uma conversa com o seu pastor, mas eles são muito empolgados com a sua liderança, sendo que a sua liderança não tem nenhum relacionamento com ele. É incrível como nós temos pessoas dessa natureza. Mas enfim, eu quero dizer para você, Jesus falou lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me conhecem, e elas me seguem. E isso é muito importante. Conhecer a voz do seu pastor, seguir o seu pastor, ter intimidade com o seu pastor, poder estar com ele num relacionamento pessoal. O próprio Senhor Jesus disse lá no capítulo 3, do versículo 13 em diante de Marcos 3 e 13, 11, 13 e 13 até o 15, ele diz assim, que ele chamou os que ele mesmo quis para estarem junto com ele. É isso que um pastor faz. Ele chama as pessoas para estarem junto com ele e para terem um relacionamento com ele. Eu sei, irmãos, que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. E eu sei que aquelas que não são minhas ovelhas, elas não ouvem a minha voz, elas me ignoram, elas me desdenham, e elas seguem seus próprios caminhos, porque eles são da religião de Caim, é a religião do eu. É a religião do eu, aquela que eu acho que é melhor, eu acho que é certo, eu sei o que a minha vida deve seguir. Mas irmãos, o Senhor Jesus deixa bem claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Isso é muito importante num relacionamento pastor-ovelha, ovelha-pastor. E você vai conhecer um verdadeiro pastor porque ele é capaz de dar a vida por você. Que ele é capaz de se entregar totalmente a você. Ele não vai te abandonar, ele não vai se esquecer de ti, ele não vai deixar de te atender, ele não vai deixar de te acompanhar. Mas o mercenário que não é pastor, ele foge. Ele abandona as ovelhas, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos angustiosos, no momento em que o dinheiro não está mais entrando, no momento em que as condições estão difíceis, no momento em que as condições são perigosas, aí eles abandonam. Por quê? Porque eles estavam interessados no seu próprio ventre. Eles não estavam interessados na obra de Deus e no Deus da obra. Por isso que a Bíblia diz, por motivos interesseiros, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos,
Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo o que os apóstolos disseram, nós vamos nos preparar. Ontem nós vimos o que Paulo disse, o que Pedro disse, o que João disse. Nós vimos todas as coisas em relação aos falsos profetas. O próprio Senhor Jesus Cristo também falou lá em Mateus capítulo 24. De Mateus 24. Ele também fala lá. Lucas também fala lá. Mas eu quero dizer para você, o bom de ser igreja, estar no evangelho verdadeiro, é que nós somos conscientes daquilo que está acontecendo no mundo, mas também nós somos conscientes daquilo que está acontecendo dentro da igreja. Nós não vamos nos deixar ser enganados por ninguém. Não vamos nos deixar ser enganados por ninguém. Olha, irmãos, aqui a palavra de Deus diz, ó, versículo 18, estes, né, os quais vos diziam, no último tempo, nos tempos que nós vivemos agora, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões, né? Divisões, que nem o Corá, sensuais, né? Até que nem o Balaão, depois que levou o povo de Israel a pecar na idolatria e na prostituição, que não tem o Espírito de Deus, que nem o Caim não tinha. Vós, porém, amados, ó, verso 17, vós, porém, amados, verso 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Veja, irmão, isso aqui é ser igreja. A igreja ela tem que se preservar. Guardai-vos no amor de Deus. É isso que a igreja deve fazer. O amor se esfriará de quase todos, mas o da igreja permanece. A igreja continuará se amando, a igreja continuará se assistindo, a igreja continuará reciprocamente se ajudando, a igreja continuará fazendo o seu papel como igreja, porque ela sabe que ela tem crido no Deus de amor, e ela vai permanecer no amor de Deus, porque esse amor tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Romanos capítulo 5. Deus tem derramado do seu amor em nós pelo Espírito Santo que Ele nos deu. E por isso nós devemos continuar perseverando no amor, amando sempre uns aos outros, amando como Ele nos amou, amando até o fim, sem desistir, perseverando a todo custo. Ele diz, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Embora, irmãos, nós tenhamos a certeza que em Cristo nós estamos garantidos na glória eterna, nós sabemos que nós precisamos viver uma vida santa, porque assim é justo para todo cristão. Nós temos que viver uma vida que honra, que glorifica, que exalta o nome do nosso Deus, que por meio da nossa vida muitos vão dar glórias a Deus, que olhando para nós, para a nossa fidelidade, para o nosso jeito de ser, para o nosso jeito de vestir, para o nosso jeito de falar, para o nosso jeito de agir, as pessoas possam glorificar a Deus. Será que é assim que acontece com a sua vida, irmão? Será que é assim que funciona com você? Eu vou te contar uma história que aconteceu em Mané Urbano. Eu não sei se tem alguém de Mané Urbano me ouvindo, mas eu vou contar uma história de Mané Urbano. Vou contar uma história que aconteceu numa serraria, logo que eu cheguei em Mané Urbano. A serraria era do irmão Efraim, filho da irmã Julieta. A irmã Julieta mora do lado da casa pastoral, lá em Manuel Urbano. Irmã Julieta, irmão Benevenuto, são os pais do Efraim. O Efraim era o dono da serraria. E eu cheguei lá, a casa precisava de uma reforma, e eu fui comprar madeira com o irmão Efraim. Chegando lá com o Efraim, tinha um grupo de pessoas lá conversando com ele, e eu chamei ele a par e comecei a fazer um orçamento. Perguntei se ele tinha madeira, perguntei quanto custava a dúzia da madeira, perguntei quais eram as condições que eu podia pagar, etc e tal. E naquela ocasião eu encomendei cerca de 30, 35 dúzias de madeira aproximadamente, não lembro mais da quantidade exata. E eu perguntei dele, o senhor faz o negócio? Faço o negócio. Então o senhor corta a madeira e no dia que a madeira estiver pronta para entregar, então eu vou pagar o senhor. Na entrega da madeira eu lhe pago integralmente. Tá? E quando eu saí, que eu virei as costas, que eu fui embora, eu era novo na cidade, estava com poucos dias na cidade. Então quando ele voltou para o grupo de pessoas que estavam ali reunidos com ele, eles perguntaram o que ele quer. Ele disse assim, ele quer comprar madeira. Aí ele disse assim, ele vai pagar antecipado? Por quê? Olha, cuidado com o pastor.
né? Porque geralmente o pastor não paga, compra e não paga. Você vai ter coragem de vender para ele? Aí o Efraim disse assim, eu vou. E eu nunca tinha visto o Efraim na minha vida. Foi a primeira vez que eu tinha visto ele, né? Certamente ele já deveria ter ouvido falar de mim por causa dos seus pais, que tinham sido membros lá da nossa igreja e que eram nossos vizinhos. E eu toda tarde tomava café com seus pais. Então ele disse, você vai vender para ele? Disse, eu vou vender, eu vou arriscar, né? Então, quando chegou o dia da entrega, o Efraim disse para mim, pastor, está pronto a madeira. Está pronta a madeira. Eu disse, então tá bom, Efraim, eu vou lá e vou pegar a madeira e vou te pagar. Ele disse, está certo. E ele chegou lá, me mostrou a madeira e disse, agora o senhor escolhe a madeira que o senhor quiser. Eu fui lá, escolhi a madeira, separei e ele me entregou. Quando ele me entregou, eu disse, Efraim, está aqui o dinheiro. Está paga a madeira. Aí ele me contou a história. Ele me contou a história que aquele grupo de pessoas que estava com ele no dia que eu fiz a encomenda, não acreditavam que eu, pastor, iria pagá-lo. Isso é uma vergonha para todos nós, irmãos. Isso é uma grande vergonha para todos nós, que somos pastores. Nós não deveríamos ter essa imagem negativa, essa imagem ruim. Nós deveríamos expressar a glória de Deus. E você, irmão, você é um bom pagador? Você é um mau pagador? O que as pessoas dizem de você? Você dá um bom testemunho? Quando você cobra, você paga, né? Ou você está devendo alguma coisa e você... eu esqueci de pagar. Irmão, quem deve tem que pagar. Tem tanta gente que compra, não tem a vergonha de deixar de pagar o outro. Quantas pessoas estão deixando de Deus ser glorificado por meio da sua vida, porque são irresponsáveis, não prestam um bom serviço, não prestam um serviço de qualidade, não fazem aquilo que deveriam fazer, não cumprem com a sua palavra. Irmãos, é tão vergonhoso, irmãos, quando Deus não é glorificado através da sua igreja. Eu espero que Deus esteja sendo glorificado, porque o Paulo disse assim, vós, porém, amados, edificando, verso 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Temos que andar uma vida que agrada a Deus. Nós somos nova criatura. Nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, se eu fazia o que era de errado antes, acabou. E compadecei-vos, a Bíblia diz, verso 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. E é isso que eu estou fazendo agora, pregando o verdadeiro evangelho. É isso que eu estou fazendo agora. É isso que eu estou fazendo agora. Tentando tirar alguns que estão na dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou seguindo o líder certo? Será que eu estou no evangelho verdadeiro? Será que... Então, esses que estão na dúvida, eu quero conduzi-los à verdade. Eu não estou te chamando para te congregar lá na minha igreja, não, irmão. Esse não é meu papel aqui, não. Você tem que procurar onde verdadeiramente ensina o evangelho. Você tem que procurar onde verdadeiramente prega o evangelho. E lá você deve congregar e servir ao Senhor verdadeiramente, para a glória e louvor e honra do nome do nosso Senhor. Aí ele diz assim no verso 23, salvai-os, arrebatando-os de quê? Do fogo. Se você estiver acompanhando a palavra de Deus, você vai entender o que eu estou dizendo. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Nós temos que ser resgatados do fogo antes de cair no fogo. Nós temos que ser resgatados do fogo antes de cair no fogo. Então não pense em você que vai ser salvo depois da morte. Você tem que ser salvo agora em vida. Por isso o evangelho é pregado hoje, para a salvação de todo aquele que nele crê, em Jesus. Porque é agora o dia da salvação. É agora o dia da salvação. É agora o dia que você vai encontrar a vida eterna. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Não endureçais o vosso coração. Você tem que crer no Evangelho. Você tem que deixar o Espírito Santo falar a tua vida. Você tem que deixar o Espírito Santo te convencer do pecado. Você é um pecador, eu sou um pecador. Te convencer da justiça. Ou seja, Jesus Cristo, Ele é a justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus, única e suficiente. Tem que convencer do juízo. Se nós continuarmos nos nossos pecados, seremos condenados e iremos para o mesmo lugar de Satanás, o inferno, que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos.
Mas se nós não viermos para Jesus, seremos condenados e seremos lançados no fogo. Nós temos que ser arrebatados do fogo. E nós temos que ser arrebatados do fogo. Porque depois que estiver no fogo, dele não sai mais. Então é isso que nós estamos fazendo hoje, irmãos. É isso que nós estamos fazendo hoje. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, diz o verso 23. Que haja salvação, irmãos, através dessa pregação. Que pessoas possam se converter ao Senhor Jesus. Que pessoas possam vir ao Senhor Jesus arrependidas dos seus pecados. Que pessoas possam vir ao Senhor Jesus para oferecer as suas vidas, para dedicar as suas vidas a Ele, para consagrar-se ao Senhor Jesus. Ele mesmo disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É isso que nós devemos fazer. Não vir até Ele, pegar o que quer e ir embora. Não vir e receber a bênção e ir embora, sem nenhum compromisso e responsabilidade com Ele. Não é assim que funciona. Pois bem, irmãos, para concluir a mensagem desta noite, nós temos aqui no versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Se você vier para Jesus, Jesus te guardará. Jesus te livrará de todo tropeço e te fará ficar em pé. E ainda que caia, Ele te levantará e manterá a tua cabeça erguida para você continuar até o fim. E nós sabemos, irmãos, que os que perseveram são os que serão salvos. E louvado seja Deus por nos revelar o verdadeiro evangelho. Mas saiba que você tem que tomar uma decisão. Em qual evangelho você vai continuar? Ou em qual evangelho você vai passar a seguir? Você tem que tomar uma decisão na sua vida. É muito perigoso, porque a sua alma está em jogo. E eu espero que você tenha consciência disso, de poder ir à palavra de Deus, examinar a palavra de Deus e ter a certeza que você está no verdadeiro. Mas se não estiver, venha para o verdadeiro, porque a sua vida e a vida da sua família estão nas mãos de você, que deve seguir o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é único e exclusivamente o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, aquele que morreu por nós na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, agradecemos a ti pelo privilégio que nós temos de poder seguir o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, que tem nos revelado esse evangelho, é o mesmo Deus que tem nos feito nele crer e também seguir, entregando as nossas vidas a ti. Nós temos muito mais, ó Deus, que te oferecer do que receber do Senhor. Até porque o Senhor já nos deu o bem mais precioso, que é a vida eterna, a salvação da nossa alma. Se nada mais o Senhor nos desse, diante daquilo que o Senhor já nos deu, já seria suficiente para nós vivermos nesse mundo. Porque nós sabemos, ó Deus, que nós viveremos eternamente com o Senhor. Mas entendemos também que, além disso, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. E o Senhor continuará a nos abençoar e na glória eterna nos recompensará com galardões, com recompensas que só o Senhor sabe quais estão preparadas para aqueles que servem ao Senhor para te glorificar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guarda do mal. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livra do mal. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conserva no teu caminho. Tudo vem do Senhor, tudo é pelo Senhor, tudo é para o Senhor. Glorificado seja o teu nome, ó Deus, e ajuda-nos a viver dessa forma. Cuida da tua igreja, edifica a tua igreja, guarda a tua igreja no teu amor, que a tua igreja ande sempre firmada no caminho da fé, em oração no Espírito Santo, que a sela e que a garante até o dia da redenção. Muito obrigado por tudo. Cuida do Arthur, Senhor Deus. Abençoa a saúde do Arthur. Sustenta o Arthur para que essa gripe passe o mais breve possível. Também cuida da sua família, irmã Ângela, Carol, Afonso, a Daça. Abençoa também os nossos irmãos idosos.
cuida de cada um, dos irmãos que têm algum tipo de enfermidade, que a sua imunidade baixa, algum irmão de risco nesse momento de pandemia, os irmãos da saúde, os irmãos da segurança pública, os irmãos que trabalham no comércio, na área de supermercado e outros comércios que estão atendendo, que o Senhor esteja suprindo cada necessidade daqueles que estão, de alguma forma, ó Deus, tendo que fazer alguma coisa para que a vida continue, para que o comércio continue e que nós sejamos atendidos dentro das nossas limitações essenciais. Muito obrigado a Deus por esses irmãos amados. Continua cuidando do nosso presidente, dos seus ministros, de modo especial o ministro da Saúde, do nosso governador, da nossa prefeita, dos secretários de saúde também. Abençoa a todos, a irmã Socorro, que é da parte de epidemiológica, ó Deus, da parte da sanitária, que o Senhor esteja abençoando também a sua vida, ela que cuida, que chefia a vigilância sanitária nessa parte epidemiológica, que o Senhor abençoe a nossa irmã Socorro, abençoe a sua vida, seu esposo Marcos, suas filhas, ó Deus, abençoa todos nós, ó Pai, tua igreja, nos sustenta com a tua graça, com o teu poder, nos dá saúde e vigor para continuar anunciando o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa minha família, abençoa meu sogro, abençoa Ana em Tarauacá, abençoa meus familiares, abençoa meu pai, a saúde do meu pai, e continua cuidando de cada um, minhas irmãs, meu irmão, sustenta minha mãe também na tua graça, suas famílias, ó Pai, que cada um continue sendo suprido e sustentado pelo poder do nosso Deus. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.